Olá, tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos aprender tudo sobre estilos de texto, tá? Então nós vamos explorar as propriedades essenciais como negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, espaçamento, transformação de textos e sombras, tá? Então nós vamos entender como personalizar a aparência, tá, do nosso conteúdo para tornar o quê? Mais atraente e legível. Bem, dito isso, eu já criei aqui, tá, a nossa pasta estilo de texto dentro da nossa pasta aula CSS e criei aqui o nosso arquivo index.html, tá bom? Então, se nós for lá para a nossa pasta, a gente vai ter lá a pasta estilo de texto, vai ter o nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal, e eu vou clicar nele e ele vai abrir aqui no navegador, tá bom? Bem, não tem nada, por quê? Porque nem a estrutura básica a gente trouxe ainda, tá? Então, bora lá. Eu vou trazer a estrutura básica de uma página web. E como é que eu faço isso? Apertando o Shift ponto de afirmação, tá? Então, aqui eu tenho o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, quem assistiu a primeira aula, né, vai lembrar da estrutura básica de uma página web, porque a gente passou por cada elemento, por cada linha, explicamos cada tag, explicamos o que vai, né, na cabeça, no cabeçalho do documento de uma página web e o que vai, o que no corpo de uma página web. Bom, essa aula é essencial, gente, porque a gente passa por toda a estrutura. E a estrutura de uma página web, ela é importante, tá? Também nessa aula, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho importante que você tenha instalado para facilitar a sua vida, tá? Na hora que você estiver programando. Por exemplo, não é legal a gente apertar Shift ponto de afirmação e ele trazer a estrutura básica de uma página web? É legal. Não é legal a gente apertar simplesmente um P e dar entre e ele trazer o parágrafo, né, para nós, que legal. Então, vale a pena, tá, ter essas extensões instaladas. Por quê? Porque a gente vai ganhar tempo, né, vai facilitar o nosso dia a dia. E eu acho que nós, como programadores, temos que procurar coisas que facilitam o nosso dia a dia na hora de programar, tá bom? Bem, dito isso, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mudar o de inglês para português do Brasil, tá? PTBR. E aqui eu vou colocar o título como estilos de textos, tá? Bem, eu já vou explicar, tá? Onde eu fiz a mudança, mas quem assistiu a nossa primeira aula de estrutura básica de uma página web sabe o que a gente está fazendo. A gente está inicializando aqui o nosso HTML. Então, nós estamos declarando que este é um documento HTML5, tá? Eu estou definindo aqui o quê? Que o idioma principal vai ser qual? Português do Brasil. Então, se eu tenho um leitor de página web, ele vai entender que a minha página web está em qual linguagem? Português do Brasil, tá? Bem, o title é o título. Então, eu estou definindo o título, tá? O que vai aparecer aqui em cima como estilo de textos. Agora, se eu salvar e eu recarregar minha página web, eu vejo que foi o título para cá, estilo de texto. Tá? Não temos nada no corpo da nossa página, por quê? Porque não temos nada no corpo da nossa estrutura da nossa página web. Bem, vamos modificar isso, vamos mudar, vamos colocar alguma coisa aqui, tá? Bem, a gente vai aprender, gente, estilo de texto. Quem está acompanhando as aulas, algumas coisas vocês já viram, já aprenderam e já sabem, tá? Então, a gente basicamente vai estar revendo alguns e aprendendo outros novos. Quem, né, não está acompanhando as aulas vai aprender agora, né, a parte de estilo de texto, tá bom? Bem, bora lá. Eu vou criar aqui algumas propriedades que a gente vai, alguns elementos, tá? Algumas propriedades aqui dentro da nossa página web para que a gente possa estar depois modificando eles, tá? Então, eu vou criar alguns parágrafos. Então, bora criar aqui os parágrafos comigo, tá? Vou dizer que este texto, ele ficará em negrito. Eu vou criar outro parágrafo, tá? E eu vou falar que esse texto, ele ficará em itálico. Salvei, rodei, temos aqui o nosso texto, porém não está sendo feito nada. Por quê? Porque não estilizamos ele até o momento. Então, vamos estilizá-lo, tá? Como que a gente faz isso? A gente aprendeu até o momento duas formas, né? A gente sabe que tem a terceira, porque eu falei que existe a terceira.
Não, não fizemos ainda a terceira forma, mas sabemos que ela existe. A primeira forma de estilizar, utilizar o CSS, é o Align CSS. O Align CSS é você atribuir o estilo no próprio elemento HTML. Então, eu viria aqui e colocaria style, e aqui eu estaria passando o meu estilo para esse parágrafo, tá? Bem, não vamos fazer isso. A segunda forma é o internal CSS, que é como? A gente vai no cabeçalho da nossa página web, tá bom? Então, aqui é o cabeçalho da nossa página web, e aqui a gente vai chamar a nossa tag style, e aqui a gente pode estar definindo o estilo para os elementos que a gente quer aplicar esses estilos, tá? E como a gente faz isso, a gente viu aí, gente, olha quantas aulas de seletores nós tivemos. Ó, tudo isso aqui de seletores para você utilizar aí nos seus elementos, tá? Então, seletores não falta, maneira de você poder estar aplicando os estilos é o que tem, tá? Não falta aí para você. Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar classes. Então, eu vou utilizar o seletor de classe, tá bom? E como é que a gente cria um seletor de classe? Ponto, e damos um nome para ela. Nesse caso, eu vou colocar negrito, tá? E aí, eu quero utilizar uma propriedade, tá? E eu vou utilizar aqui a propriedade front-end, tá? E aí que tem alguns valores que a gente pode passar. Nesse caso, eu vou colocar no negrito. Então, olha. E eu quero aplicar esse estilo dentro desse parágrafo. Como é que eu faço? Bem, se eu tenho aqui uma classe, porque eu tenho um seletor de class, então eu tenho um seletor de classe, e eu quero chamar essa classe. Como é que eu faço? Eu chamo o atributo class aqui, tá? E passando o quê? O nome da classe, que é negrito. Então, eu venho aqui e chamo ele, negrito. Agora, se eu salvar e rodar, no texto ele fica o quê? Em negrito. Vou dar aqui um Ctrl+, só para vocês enxergar, tá? Então, a gente vai ver que ele está em negrito. Bem, falando dessa propriedade, quem já vem assistindo as aulas sabe que a gente tem alguns outros valores, tá? A gente pode deixar o texto normal, tá? A gente pode deixar ele mais suave, tá? Então, nós temos aqui esse carinha, tá? E nós pode deixar ele mais escuro, tá? Então, nós temos essas 4 formas, tá? De atribuição de valores para o escrito. Mas temos também valores numéricos, tá? Então, eu poderia deixar ele mais suave, utilizando 100, tá? Então, eu posso, conforme eu for aumentando o valor, ele vai ficando mais forte, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 700, ele está, o texto está em negrito, ele ficou mais forte, tá? Então, bora lá. Já sabemos como trabalhar. Gente, o que eu aconselho para vocês, né? Para quem está aprendendo, se eu tenho algumas formas de utilizar, o que eu faria? Eu viria aqui e criaria um comentário, tá bom? Eu colocaria aqui os valores. Primeira coisa, tá? Eu chegaria e o que eu entendi, que isso aqui faz o quê? Ele vai controlar a espessura da fonte. Isso que ele está fazendo? Foi isso que deu para perceber que ele faz? Então, eu colocaria aqui, ó, controla a espessura da fonte, tá? E aí, não tem alguns valores para eles? Eu vou fazer esse comentário, gente, para dar um norte, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer anotações, né? Porque, gente, pensa só uma coisa. A nossa mente, a nossa cabeça, é, ele não consegue guardar todas as informações. Infelizmente, não, tá? Quando a gente dorme, algumas coisas se perdem, tá? Então, ele pega o que ele acha que não é essencial e joga fora. O que faz o que? A gente esquecer, né? Lembra quando a gente tá na aula e o professor começa a explicar, e ele começa a ver que os alunos, ninguém tá anotando nada, e eles falam, gente, isso aqui vai cair na prova, né? Para quê? Ele tá dando uma dica, ó, isso aqui que eu tô falando vai cair na prova. Se você não anotar, até chegar o dia da prova, você já esqueceu. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai excluindo algumas coisas que ela acha que não é importante, tá? Porque são muitas informações. Amanhã temos mais coisa para aprender. Então, ela não pode deixar as coisas lá. Então,
é normal que a gente esqueça. Por isso que eu falo para vocês, não se preocupe em decorar, não se preocupe com isso. Se preocupe em entender como é que funciona e como é que é feito. Por quê? Porque é normal, gente, que a gente esqueça algumas coisas, tá? Mas o importante é que a gente sabe que elas existem e como aplicá-las. Que quando a gente precisar de alguma coisa, a gente fala, não, eu sei que isso existe e só basta a gente ir lá nas nossas anotações e pegar ela e utilizar. Lógico que com o tempo, gente, o que a gente usa muito diariamente, a gente está utilizando, a gente vai lembrar. Por quê? Porque a gente usa constantemente aquela propriedade. Então a gente já sabe, por exemplo, propriedade colo. Sabe, gente, que vai mudar a cor do texto. É muito usada. E também é simples de lembrar, tá? Então, tem aquelas propriedades que é mais complexa ou que a gente menos usa, então a gente esquece. E tem a propriedade que a gente sempre lembra, porque ou ela é simples, ou a gente utiliza ela sempre, tá bom? Então, crie o hábito, né, de você que está estudando, de anotar, tá? Então, pronto. Então, eu percebi que isso aqui ele vai controlar a escritura da fonte. Bem, e ele tem alguns valores. Eu não falei que ele tem o normal, ele tem deixar negrito, deixar mais escuro, deixar ele suavemente. Foi isso que eu falei? E eu falei também que ele tem o quê? Valores numéricos, tá? Eu disse que os valores numéricos, né? Vou até colocar aqui os valores numéricos. Os menores números, eles ficam mais suave, quanto maior ele vai ficando mais forte. Então, eu poderia ter 100, poderia ter 400, eu poderia ter 700, 900, e por aí vai, tá? Então, eu posso estar utilizando esse hábito, tá? Bem, bora lá, vamos continuar aqui, tá? Agora eu quero deixar o texto em itálico, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar aqui o seletor, tá? De classe, seletor de classe. Então, se eu vou utilizar uma classe, é ponto e eu vou dar o nome para ele, tá? Eu vou colocar aqui em itálico. Bem, quem é esse carinha que faz isso? O fonte style. O fonte style, eu posso atribuir o valor style, tá? Para deixar o quê? Propriedade, tá? Que estiver utilizando, que estiver chamando essa classe itálico, ele vai atribuir uma fonte style, que é deixar o que? Ele itálico. O que eu vou fazer se eu quero utilizar essa classe? Basta eu chamar o atributo class dentro do meu limite, que eu quero estar atribuindo essa propriedade, e chamar o nome da classe, que é o que? Itálico. Agora, se eu salvo e eu rodo, eu vejo que o meu texto ele ficou o quê? Itálico, tá? E tem outras duas formas. Eu posso deixar no final e tem o, o brilho, tá? Então, bem, vamos deixar itálico, tá? Então, vimos aí as três formas. E eu espero que vocês anotem as formas que nós temos. Bem, bora lá, vamos continuar. Agora eu vou criar outros parágrafos aqui, tá? Para a gente poder estar trabalhando. Deixa eu deixar assim, que a gente tem mais espaço aqui para trabalhar, tá? Bem, eu vou dizer, eu vou colocar aqui, este texto ficará sublinhado. Vou ter outro texto e eu vou falar que este texto ficará taxado. Salvei e rodei. Temos aqui nossos parágrafos normal. Agora a gente quer o quê? Aplicar o quê? Os estilos nele. Como que a gente faz? A gente vai lá no nosso style e vamos aplicar o estilo, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar outra classe, tá? Então, seletor de classe, seletor de classe. Vou colocar aqui sublinhado, vai ser o nome, tá? Quem é que faz isso? O text decoration, tá? Então, se eu quero deixar ele sublinhado, eu vou utilizar o underline, tá? Se agora eu chamar essa classe, então, vou chamar aqui o atributo class e passar o nome da classe, sublinhado, para esse meu parágrafo, ele ficar o quê? Sublinhado. E veja só, ele ficou sublinhado. Bem, vou criar aqui outra classe, tá? Chamado taxado. Vou chamar aqui nosso text decoration e vou chamar aqui o nosso align. Vou vir aqui, parágrafo, atributo, vou chamar a nossa classe chamado taxado. E agora ele tem aqui o risquinho aqui, tá?
Então, esse valor atribuído ao teste decorativo, que é uma propriedade CSS, tá? Ele faz um risco passar por cima do nosso texto. É isso que ele faz. Bem, tem algum outro mais valor, Jéssica? Tem, tá? Bem, eu posso simplesmente tirar, tá? Qualquer decorativo que tenha em algum texto, tá? Eu posso também, além do que a gente viu, né? O underline que vai colocar um sublinhado aqui embaixo. Eu posso colocar um risco aqui em cima. Então, o risco aqui em cima chama overline, tá? E deixar o texto taxado. Então, aqui, ó, o risco aqui em cima, tá? E eu deixar o texto taxado, que é o align. Então, vamos deixar aqui no val. Então, a gente viu que nós temos que esses 4 valores. O none, tá? O underline, o overline e o line trojan. Bem, bora lá, vamos continuar. Vou criar outras propriedades, tá bom, gente? Agora eu vou vir aqui, outro parágrafo, e eu vou dizer que este texto ficará em maiúsculo. Maiúsculo. Este texto ficará em maiúsculas. Vou copiar. Vou colar. Na verdade, vou ter que escrever mesmo, porque vou colocar isso aqui tudo em maiúsculo. Este texto ficará em minúsculas. E este texto ficará capitalizado. Bem, temos aqui o nosso texto, agora vamos aplicar esse estilo. Bem, o que eu quero fazer, tá? Eu quero esse primeiro texto aqui, eu quero que ele fique todo em maiúsculo. Bem, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou criar aqui o nosso seletor de classe, tá? Nosso seletor de classe. Então, ponto, maiúsculo, é o nome que eu estou dando, tá? A nossa classe. Vamos utilizar a propriedade text transform, viu? Então, eu vou chegar para ele e vou dizer, se eu quero converter todas as letras do texto para maiúsculo, é o uppercase, tá? Então, se eu vier agora aqui, chamar nosso atributo classe e passar o nome da nossa classe, que é em maiúsculo, eu vou ver esse meu texto aqui, ele ficando todo em maiúsculo. E podemos ver que ele ficou todo em maiúsculo. Bem, vamos copiar, vamos colar, e agora eu quero em minúsculo, tá? Então, eu vou colocar o nome da nossa classe de minúsculo e long case, tá? Então, veja só, gente, quem vem estudando, né, ou quem acompanha meus vídeos aí, que a gente estudou Python, vê que os nomes, né, das funções em Python, né, o uppercase, para aumentar, o long case, né? Então, quem estuda aí, lógica de programação, vê que é a mesma coisa, tá? Então, vê que ele é intuitivo, as coisas são intuitivas, né? Então, dá para entender. Aqui eu estou deixando ele todo em maiúsculo, aqui eu estou deixando as letras todas em minúsculo. Então, bora somente chamar essa classe onde eu quero aplicar isso. Então, eu quero agora que esse texto aqui, ele fique o quê? Em minúsculo. Então, eu vou vir aqui, class, e chamo a nossa classe, minúsculo. Salvei, rodei, o texto ficou em minúsculo. Bem, ponto capitalizado. É o nome da nossa classe, tá? E eu vou também utilizar aqui o text transform, capitalize. Vou atribuir aqui a nossa classe. Então, atributo class e qual é a classe? Capitalizado. Agora, eu vou ter o quê? Os primeiros letras das minhas palavras, do meu texto, eles estão o quê? Em maiúsculo, tá? Bem, então esse agora que a gente aprendeu foi o quê? Text transform, que ele vai o quê? Ele vai controlar a capitalização do texto, tá? E a gente viu o quê? 3 valores,
Lembrando que também a gente pode estar retirando, tá, gente? Então, se a gente tem um texto que ele está todo, que ele tem um capital, que está sendo utilizado ali um text transform, a gente pode deixar ele em none, tá? Então, a gente pode usar o valor none também. Então, nós temos o none, nós temos o uppercase, o lowercase e o capitalize. Bem, bom, bora lá, vamos continuar. Vamos criar novos parágrafos, tá? Aqui para dentro para nossa página web. Então, bora lá. Bem, agora eu vou dizer que este texto ficará alinhado à esquerda. Você não vai mudar, gente, porque o texto já estão alinhados à esquerda, tá? Mas só para a gente poder trabalhar com todos eles, tá? Já esse, eu vou dizer que este texto ficará alinhado, ficará, na verdade, centralizado. Vamos colocar isso aqui, centralizado, ficará centralizado. O outro parágrafo, eu vou dizer que este texto ficará alinhado à direita. E aí eu vou ter um parágrafo que eu quero que, vou até colocar assim, este texto ficará justificado, tá? E aí eu vou vir aqui no nosso, né, no lorem ipsum, que eu já expliquei para vocês que o lorem ipsum a gente pode utilizar para pegar o texto, tá? Para a gente poder o quê? Colocar como exemplo, só para a gente poder testar o nosso código, tá? É só na hora que a gente tá ali criando o nosso texto, para a gente ter algum texto para colocar, tá? Então, é um texto fictício. Bem, pronto. Já temos aqui o nosso texto. Agora vamos trabalhar com eles. Bem, o que eu quero fazer? Eu quero estilizá-los. Vamos estilizar? Então, vamos criar uma classe para cada um, tá? Bem, eu vou criar aqui um seletor de classe, tá? Um seletor de classe. Então, como é que eu crio uma classe? Ponto e dou o nome para ela. Primeiro vai ser a esquerda. Quem é que faz isso, gente? O text align, tá? O text align, a gente pode dizer aonde a gente quer alinhar o nosso texto, tá? Então, eu quero alinhar o nosso texto à esquerda. Já vou criar para os demais, tá? Eu quero ter uma classe também para poder centralizar. Então, text align center. Ó. Eu quero deixar também à direita. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada de direita. E eu vou dizer o quê? Olha, eu quero centralizar ela à direita. E eu quero também deixar o texto justificado. Então, vou chamar uma classe aqui justificado. Justificado. Text align, tá? Justifique. Bem, agora vamos aplicá-los. Bora aplicar cada um para o seu, tá? Esse aqui não vai mudar nada, gente. Vou chamar aqui o atributo class, tá? E eu vou dizer, eu vou chamar a nossa classe esquerda, que ele deixa o texto centralizado, ele deixa o texto alinhado que à esquerda. Mas o nosso texto, ele já está alinhado à esquerda, tá? Então não vai haver mudança nenhuma. Pode ver que não houve mudança, porque ele já está na esquerda. Bem, vamos deixar agora centralizados? Atributo class, chama a nossa classe centro, e agora salvando e carregando, o nosso texto está centralizado. Se eu até crescer aqui, podemos ver que ele está centralizado. Bem, o que eu vou fazer agora? Quero deixar ele à direita. Então, atributo class, chama a nossa classe, que é o que? Direita. E podemos ver que o nosso texto está o quê? À direita. Deixa eu crescer aqui, podemos ver que ele está o quê? Um está à esquerda, um está centralizado e outro está à direita. Bem, agora presta atenção aqui no texto. Queremos justificá-lo, né? Queremos deixar o que? Justificado. Então, class, a nossa classe justificado. E agora presta atenção no texto, ele vai mudar, gente, ó. Veja só, ele ficou justificado, tá? Então, legal. Tá tudo funcionando. E aí, a gente aprendeu o quê? Mais uma propriedade. Text align, que embora que quem está acompanhando as aulas já viu ele, né? Então, ele define o alinhamento do texto, tá? Então, bora lá, gente. O que a gente viu até agora? O font range, que ele vai controlar a espessura da fonte, tá? O font style, que ele define o estilo da fonte.
O teste decoration, que ele vai adicionar o quê? Decorações ao texto. O teste transform, né, que você vai controlar a capitalização do seu texto. O text align, tá, que a gente vai definir o quê? O alinhamento do texto. Bem, temos mais alguns para a gente ver, então bora lá. Vamos criar aqui mais alguns aqui, tá? Criar aqui mais 2 parágrafos, que é o suficiente para a aula de hoje, tá? Então, este texto ficará com uma sombra, tá? E aí eu vou ter outro parágrafo. Eu vou falar que este texto ficará com espaçamento personalizado, entre linhas, caracteres e palavras. Quem vem acompanhando as aulas sabe como fazer isso. Bem, mas quem não vem, vai aprender agora, tá? Então, a gente vai atribuir isso para o quê? Para os 2 últimos parágrafos que a gente criou. Como é que a gente vai fazer? Bem, primeiro eu quero criar uma sombra nesse texto. Como é que eu faço? Bem, também quem vem acompanhando as aulas sabe como fazer. Bem, primeiro eu vou criar aqui o nosso seletor de classe, Como é que nós criamos uma classe? Ponto, e dar um nome para ela, tá? Sombra. E aí eu vou utilizar o que? A propriedade text shangle, tá? E aqui eu tenho alguns valores para passar. Então, eu quero adicionar uma sombra ao texto. Como é que eu faço? Presta atenção, gente, tá? Quem viu as aulas passadas já sabe o que isso aqui faz, como é que funciona. Bem, eu vou colocar aqui o primeiro valor como 2 pixels. Eu estou definindo, tá, que o deslocamento, gente, horizontal da sombra, tá? Aqui nesse caso, a sombra ele vai ter o quê? 2 pixels para a direita. Se eu colocasse um valor negativo, a sombra ela iria o quê? Para a esquerda, tá? Então, positivo, ela está indo para a direita. E eu estou dizendo o quê? Olha, eu quero definir o deslocamento horizontal da sombra, tá? De 2 pixels para a direita, porque ela está em positivo. Se fosse negativo, ela iria para a esquerda, tá? Bem, próximo valor, vou colocar 2 pixels também. Aqui eu estou definindo o deslocamento vertical, tá, da sombra. Então, nesse caso aqui, a sombra ela vai descer 2 pixels para baixo. Se fosse o valor negativo, ela subiria, tá? Então, agora estamos trabalhando com o valor vertical. Bem, eu vou colocar agora 4 pixels, tá? É um nível, gente, de desfoque isso aqui. Então, quanto maior o valor, mais suave a sombra fica. Bem, agora eu vou colocar aqui o RGBA. Quem assistiu às aulas de fontes e cores sabe o que está aqui, como é que trabalha com isso. Os 3 números é a cor, tá? Então, eu quero definir a cor da sombra e como eu tenho aqui o RGBA, tá? Que o A vem de alfa, ele vai definir a cor do que com transparência. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Os 3 primeiros números é a cor. Então, eu vou colocar 0, 0, 0, que é a cor preto, tá? Então, eu tenho aqui preto. Bem, agora eu quero com uma opacidade de 0,5, que significa que 50%. Bem, eu vou utilizar aqui o fonte size para poder aumentar o tamanho da minha fonte e eu quero que ela tenha o quê? 24 pixels. Bem, agora esse meu texto aqui, tá? Quando eu chamar o atributo, a classe, né, sombra, e ele aplicar esse estilo, ele vai ter uma sombra, tá? E ele vai ter, o tamanho dele vai aumentar para 24 pixels. Bem, bora ver isso acontecendo? Então, eu venho aqui, chamo o atributo class e chamo a classe que eu quero aplicar nesse meu parágrafo, que é o quê? Sombra. Agora eu rodo aqui e veja só, o meu parágrafo, o texto ficou em 24 pixels e ele tem o quê? Uma sombra aqui atrás, tá bom? Então, ficou legal. Bem, bora lá. Vamos criar aqui a última classe nossa, tá? Vou colocar aqui ponto espaçamento. E aqui, gente, só para vocês verem, eu já vou criar aqui, já vou chamar ele aqui, ó, class, espaçamento. E vamos trabalhar aqui, tá? A primeira propriedade é o align wind, que a gente já viu. Vou colocar aqui 1.8. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o espaçamento entre as linhas com 1.8, quer dizer, 1.8 vezes o tamanho da fonte, tá? Nesse caso, seria 1.8
E o tamanho da fonte aqui deve estar de 16 pixels, porque a gente não modificou ele em lugar nenhum, que eu lembro. Não fizemos modificação. Então, o tamanho dele é de 16 pixels. Então, vai ser 1 vezes 8. E aí, a aula passada que entra, gente. 1 vezes 8, 1,8, né? Na verdade, 1,8 vezes 16 pixels, tá? Então, teria que fazer aqui o cálculo, tá? E a aula passada que entra aí, quem não assistiu, tá? Ou, na verdade, 1,8 vezes 16 pixels. Né? Então, na verdade, aqui nós teríamos um espaçamento de 28,8, tá? Pixel. Então, se agora eu rodar, eu vejo que foi aplicado aqui esse espaçamento aqui entre as linhas, tá? Nesse caso, de 28,8 pixels, ou nesse caso, 1,8, tá? Vezes o tamanho da fonte. Bem, o que eu vou fazer? Letter Spence. O que eu quero fazer? Eu quero definir um espaço extra, tá? Entre cada letra. Então, eu vou colocar aqui 2 pixels. Bem, em outras palavras, define aí um espaço extra de 2 pixels entre cada letra. Então, cada letra aqui, tá? Ele vai ter um espaçamento de quê? De 2 pixels. Salvei, rodei, e a gente vê agora que tem um espaçamento. Agora eu quero definir um espaçamento extra, tá? Entre cada palavra. Como é que eu faço isso? Word Space. E aí eu venho aqui e coloquei 5 pixels. Então, eu estou definindo um espaçamento extra, tá? De 5 pixels entre cada palavra. E agora, quando eu vejo, já tem aqui o espaçamento entre as palavras. Bem, esse é o resultado final, tá? Deixa eu colocar aqui. Bem, e esses aqui, tá? É todas as propriedades que trabalhamos para fazer o quê? Para poder, gente, aplicar estilos nos nossos textos, tá? Então, veja aí quantas propriedades que aprendemos ou revisamos, né? Porque quem está acompanhando as aulas, a grande parte dessas propriedades você já vê, já vem vendo, tá? Mas para quem ainda está chegando agora, você aprendeu todas essas propriedades. Então, eu espero, gente, que vocês possam estar utilizando o que você aprendeu aqui para poder estar aplicando, tá bom? Na sua página web, para você poder estar fazendo o quê? Personalizar a aparência, tá, do seu conteúdo, e isso vai torná-lo o quê? Mais atraente e legível, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau.